Nós estamos na temporada de entrega de resultados do terceiro trimestre de 2023 e no vídeo de hoje eu decidi trazer 3 resultados que foram destaques nessa semana, como é o caso de Casas Bahia, Banco do Brasil e também Petrobras. Eu sei que muitos de vocês têm essas ações na carteira, inclusive podem me contar aqui nos comentários, mas eu sei também que muitos de vocês simplesmente estão aqui porque são curiosos para entender um pouco mais os números que foram divulgados e o porquê deles estarem ali. Então me acompanhem até o final do vídeo, já deixem um like de vocês. Se vocês são novos por aqui, já se inscrevam, são sempre todos muito bem-vindos e cliquem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. Mas vamos lá, gente, quero começar falando então sobre Casas Bahia, porque Casas Bahia, dos 3 resultados, definitivamente foi o pior. O varejo como um todo tem sofrido bastante, não é exclusividade da Casas Bahia, mas ela tem alguns agravantes que sim, tornam a situação um pouco pior. E basicamente o que nós tivemos então é que o prejuízo dela saltou 311%. Isso porque ela entregou um prejuízo líquido de 836 milhões de reais. E esse, gente, é o segundo pior resultado desde o seu IPO na Bolsa de Valores. O primeiro ainda ficou lá em 2019, quando tiveram aqueles problemas de fraude contábil, processos trabalhistas e por aí vai. O ponto é, né, Casas Bahia, ela até teve alguns números interessantes, como o caso da geração de caixa, que foi mais de 870 milhões de reais, só que quando a gente olha esse número e outros que são igualmente importantes, ele acaba ficando muito ofuscado. E por quê? Porque a empresa ela está extremamente alavancada. Hoje a sua relação de dívida líquida pelo EBITDA supera 7 vezes, o que é muito preocupante. E quando a gente olha a estrutura da dívida em si, também a coisa não tá boa. Como vocês podem ver, ela tem mais de 3,7 bilhões de reais em dívida, sendo que 50% praticamente dessa dívida é de curto prazo, ou seja, ela vai ter que saldar com essas obrigações em até 12 meses. O restante aí ela tem uma programação até 2029. E vale ressaltar que essa também não é uma dívida barata. A média de dívida dela é de CDI mais 2,6%. Ou seja, esse endividamento dela tá custando aí mais de 2 dígitos, o que é muito preocupante. É claro, como eu falei para vocês, isso não é uma exclusividade de Casas Bahia. Na verdade, o varejo como um todo tem sofrido justamente por conta desse cenário macro, né? O caso da Casas Bahia é porque ela já estava passando por um turnaround. Quando chegou ali 2021, eles até fizeram o dia, né, da Via Day, quando era Via Varejo ainda, né? Mas ela fez lá o dia dela e falou que, olha, finalmente estamos encerrando o nosso turnaround. Só que aí não deu outro. O cenário ele piorou e ela mais uma vez está buscando esse turnaround que agora deve ir até 2025 ali dentro dos planos deles. E aí, o que acontece? Por mais que a gente esteja vendo esse corte nas taxas de juros, é importante nós lembrarmos que entre você cortar a taxa de juros e ver o efeito real na economia, isso pode demorar de 8 a 10 meses ou até mesmo 1 ano. Então, esses cortes que estão acontecendo agora, eles não têm a capacidade de melhorar imediatamente o cenário para a Via. Provavelmente nós veremos mais para frente esse efeito acontecer. Por hora, o que nós estamos vendo para o varejo como um todo é que esse aperto monetário, esse preço do dinheiro mais alto, né, que é essa taxa de juros, está desincentivando o consumo, as pessoas estão com o poder de compra reduzido, elas estão muito endividadas, então é óbvio que muitas vezes esse varejo, né, esse comércio não vai ser uma prioridade e por isso que Via e várias outras empresas do varejo acabam sofrendo. Magalu, Lojas Renner, Pets, os mais diversos tipos de varejo, tá, gente, também acabam sofrendo. Mas beleza, entendemos isso, existe um outro fator, inclusive, que acabou impactando no resultado, que é decorrente dessa questão, né, do cenário macro mais desafiador, porque as vendas da Casas Bahia basicamente caíram 4%, e apesar de nas lojas físicas esse número ter sido um pouco mais estável, quando a gente fala do e-commerce, ele acabou caindo. Então, num geral, as vendas caíram 4%. E cabe ressaltar que dentro do negócio de Via, eles estão então tentando fazer essa reestruturação, tanto que eles reportaram nesse terceiro trimestre de 2023 que eles encerraram
32 lojas, né? Eles fecharam 32 lojas, ficando com um saldo de 1.095 lojas e mandaram mais de 6 mil funcionários embora. Então, eles estão tentando reestruturar essa parte física, eles estão tentando reestruturar a parte de endividamento, porque eles estão tentando levantar recursos, né, com emissão de ações, com fundos de investimento, para tentar alongar essa dívida e, enfim, tentar respirar um pouco mais, mas é claro que a situação não tá fácil, e aí a consequência disso é isso que vocês estão vendo na tela. A ação em um ano cai mais de 82%, hoje ela vale menos de R$1, o que também vale a gente colocar no radar o seguinte: hoje ela faz parte da carteira do índice Bovespa, né? E aí o índice Bovespa, a cada quadrimestre, ele muda ali a composição do índice, das ações que entram, das ações que saem, e muito provavelmente na próxima composição do índice Bovespa, Casas Bahia deve sair porque ela virou uma penny stock, porque ela vale menos de R$1. E um dos requisitos para fazer parte do índice Bovespa é justamente não ser uma penny stocks. Mas beleza, gente, falamos então de Casas Bahia, agora vamos falar de coisa boa? Sim, vamos falar de Banco do Brasil, gente. E Banco do Brasil acabou reportando, ao meu ver, um bom resultado, mas acabou até caindo ali na Bolsa de Valores, porque apesar de ser um bom resultado, acabou sendo abaixo do que o mercado esperava. Então, o Banco do Brasil teve um lucro líquido ajustado de 8,7 bilhões no terceiro trimestre, isso foi uma alta de 4,5%, tá? E o principal motivador desse lucro ter crescido 4,5% está justamente na carteira de agronegócio. Então, quando a gente fala da carteira de crédito e tudo mais, ela acabou impulsionando bastante, né, o resultado de Banco do Brasil, mas quando a gente fala da carteira de agronegócio, ela sozinha subiu 18%, ficando com 339 bilhões de reais, tá? Cabe ressaltar que mesmo o agro tendo impulsionado esse resultado de Banco do Brasil, não podemos nos cegar para a inadimplência, que também cresceu, tá? Ela cresceu 0,47%. A inadimplência do banco, né, aquela inadimplência de mais de 90 dias, ficou em 2,81%. E a provisão para devedores duvidosos cresceu 66%, ficando em 7,5 bilhões de reais. Claro, cabe ressaltar, e isso eles fizeram sem citar nomes lá no seu balanço, que esse resultado da inadimplência poderia ter sido menor, ter ficado em 2,62%, se não fosse um grande player do varejo que deu problema em janeiro de 2023. Eles não citam nomes, mas a gente cita basicamente Americanas, né? Americanas, com aqueles processos administrativos que ela tinha junto com os bancos, acabou então se endividando junto a esses bancos e aí, consequentemente, tudo isso entra na questão da provisão de devedores duvidosos, aumenta a inadimplência também do banco, já que a empresa entrou em recuperação judicial, então tudo isso acaba manchando um pouco esse resultado, esse número de inadimplência. Mas beleza, o resultado em linhas gerais, tá, gente, ao meu ver, segue sendo muito bom. O Banco do Brasil, ele segue entregando resultados muito próximos aos que os bancos privados têm entregue também. Então, mesmo com o dedinho do governo, consegue ser muito eficiente e também acabou anunciando, então, a distribuição de dividendos e de JCPs. No total, quem tem ação de Banco do Brasil até o dia 21/11, quem tiver as ações até o final do pregão do dia 21/11, deve receber, então, 78 centavos aproximadamente por ação, e o pagamento vai acontecer no dia 30 de novembro agora. Então, ao menos aí, nós temos uma notícia boa, mas como eu falei para vocês, Banco do Brasil reportou esse resultado, foi um pouco abaixo do esperado, e aí, como vocês podem ver aí, no curto prazo até acabou caindo aí 3, quase 4%, mas quando a gente fala em um ano, a ação já sobe quase 50%, tá? Então, quem tem essa ação na carteira não tá triste, e também porque Banco do Brasil também está ali no hall de boas pagadoras de dividendos, então além da valorização da ação, também os seus acionistas contam hoje com um dividend yield aí na casa de 8,99%. E aí, falando nisso, gente, antes de partir para a Petrobras, que também acaba entrando nessa lista de boa pagadora de dividendos, deixa eu compartilhar com vocês aqui embaixo
um link para vocês acessarem o calendário de dividendos da Levante que eles disponibilizam gratuitamente todos os meses. Então vou aproveitar que eu tô falando de dividendos e de boas pagadoras de dividendos e vou disponibilizar para vocês. Uma vez que vocês acessam, depois todo início de mês, você passa a receber esse calendário de dividendos diretamente no seu e-mail, com Datacom, DataX, as empresas que vão pagar dividendos naquele mês, o valor, tudo bonitinho para você se manter bem informado, beleza? Mas vamos lá, gente. Agora sim, vamos falar então da última, mas não menos importante, que é a Petrobras. E a Petrobras, gente, ela acabou entregando então um lucro de 26,6 bilhões de reais, o que é muita coisa, mas teve uma queda de 42,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. E vamos lá, é uma queda muito grande, tá, gente? Eu sei que alguns que talvez não acompanham tanto a Petrobras de perto podem se assustar com essa queda de 42%, mas lembrem-se, 26 bilhões de lucro é bastante coisa e essa queda no lucro, ela já até era esperada, tá, gente? Por quê? Porque basicamente a receita de Petrobras, então, ela caiu 26,6% e tudo isso tem muito a ver com a queda no barril do petróleo, que no ano passado chegava a negociar a mais de 100 dólares esse barril. Então, teve uma queda de quase 20% no barril do petróleo, isso é óbvio que impacta o resultado de Petrobras. Ao mesmo tempo, nós tivemos também a questão cambial, que acabou se desvalorizando um pouquinho o dólar, então isso também impacta negativamente o resultado de Petrobras, já que ela exporta bastante, e também tem a própria questão da política de preços, tá? A política de preços, ela mudou, eles não seguem mais exatamente aquele PPI que a outra gestão seguia. Agora nós ainda estamos tentando entender exatamente como está sendo essa política de preços, porque eles estão espaçando mais essa questão do reajuste, eles estão esticando muitas vezes mais a corda e trabalhando com uma defasagem maior nos combustíveis para os preços, né, lá de fora. Então, esse novo preço, né, dos combustíveis da Petrobras acabam também impactando nesses resultados. Mas isso já estava muito dentro do que o mercado estava esperando. Na verdade, assim, o mercado até esperava um resultado um pouquinho melhor, mas ainda assim essa queda já era algo esperado, tá? A consequência disso, aí a gente começa a ver também na questão dos proventos, tá? Por quê? Ela anunciou esse resultado, que sim, foi um resultado bilionário, né? E aí, por consequência disso, ela também acaba anunciando o pagamento dos dividendos. E aí, para quem tem as ações de Petrobras, né? Para quem tiver essas ações até o final do dia 21 de novembro agora, então deve receber aí na casa de R$ 1,34 por ação, só que tudo isso vai ser pago em 2 parcelas, tá? Que vai acontecer no dia 20 de fevereiro e também no dia 20 de março de 2024. Agora, cabe ressaltar, né, gente, que esses dividendos, na mesma toada que o lucro de Petrobras vem caindo e que, como eu falei para vocês, até já estava no radar de que isso poderia acontecer, então os dividendos, eles também estão caindo. Aquela história de ter esses dividendos que vocês estão vendo aí na tela, de 68% no ano, isso é coisa do passado. Eu já falei inúmeras vezes para vocês que isso não seria sustentável no longo prazo, mas ainda assim a Petrobras, ela deve continuar sendo aí uma boa pagadora de dividendos nesse curto prazo, só que não nesses patamares, né? Então é esperado, por exemplo, que talvez ela chegue aí a um dividend yield de 12%, de 13% aproximadamente, o que ainda assim é muito interessante. E a gente faz um comparativo, né, analisando toda essa questão, porque se eu falei para vocês que quem tiver as ações até o dia 21 agora de novembro vai receber na casa de R$ 1,34, no mesmo período do ano passado, eles anunciaram um dividendo que era mais do que o dobro disso, que estava na casa de R$ 3,30, R$ 3,35, se eu não me engano, por ação. Então é natural que o resultado caia. Por consequência, a política de dividendos também acabou mudando e aí também esse dividendo tende a diminuir, mas a gente já vinha alertando isso desde o início do ano com a nova gestão, porque nós já estávamos mapeando essas mudanças que poderiam acontecer e também estávamos acompanhando o que estava acontecendo com as commodities lá fora. Então, tudo isso que a Petrobras acabou reportando não destoou tanto do que a gente estava esperando. Tanto que
as ações, depois dessa divulgação que ela fez, elas trabalham ali muito próxima do 0 a 0, não trouxe grande volatilidade, porque nós também não tivemos grandes surpresas. Ainda assim, vale a pena a gente ficar de olho, né, nos próximos resultados de Petrobras, se continuarão sendo bons resultados, claro, de acordo com o que acontece também no mercado lá fora, preço de commodities, ou se algo ali na gestão pode acabar azedando esse caldo. Mas aí é claro que qualquer novidade eu volto a trazer para vocês, beleza? Bom, pessoal, acho que esses eram os principais highlights, os principais pontos dos resultados dessas 3 empresas que eu sei que muitos de vocês têm na carteira. Se vocês acham que faltou alguma coisa ou querem complementar com alguma coisa, podem escrever aqui nos comentários que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.